culto. Amém. Graças a Deus. Ainda sentados podemos inclinar nossas cabeças e orar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus para este tempo. Nosso Deus, nós louvamos e agradecemos, Senhor, por mais um dia que nos estás dando, Senhor. Meu Pai, pedimos que nesta noite, mais uma vez, Senhor, a Tua graça possa nos visitar, Senhor, através do Seu Santo Espírito, Senhor, possas tocar as nossas vidas. Conheces cada necessidade, cada situação que está pesando sobre cada vida, cada coração, cada mente, Senhor. Nós declaramos nesta noite mais uma vez, Senhor, que confiamos em Ti e entregamos a Ti, Senhor, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, pois sabemos que Tu tens cuidado de nós, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, neste tempo de adoração, tempo de intercessão. Também é um tempo, Senhor, de partilha da Tua palavra, Senhor, possas falar aos nossos corações nesta noite, Senhor. Sabemos, Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Colocamos estas vidas dos Teus servos, das Tuas servas, Senhor. A Tua igreja neste lugar, nesta cidade, Senhor, de Vendas Novas, também em Canha e também em Montemor. Colocamos todo o Teu povo, a Tua igreja no Teu altar, Senhor. Sabemos que há uma obra que Tens começado em nossas vidas, Senhor, e sabemos que essa obra não vai ficar a meio, mas que o Senhor irá completar, Senhor, aquilo que tem iniciado nas nossas vidas, nos nossos corações. Dá-nos, pois, um bom tempo, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar um hino, o hino 171, 171, que nos desafia, amém, de alguma forma a lembrar aquilo que o Senhor fez na nossa vida. 171. Eu era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levar.
mais um hino. Depois a irmã Paula irá nos dirigir no momento de oração. Amém. Glória a Deus. Ainda vamos cantar o hino 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, ser firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando a
hoje um pregador diferente. Daniel vai nos trazer a palavra do Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Então, antes de começar, queria dizer uma coisa que, surgiu agora. No momento em que foi pedido que orássemos pela juventude, senti que deveria de partilhar isto. No último mês e meio, tenho participado mais, nos cultos e isso tudo, tenho participado no louvor, tenho começado a tocar o piano, mas exatamente como tinha sido dito, a juventude hoje em dia está a ser muito atacada. Eu, na primeira vez que toquei, o piano, no louvor, eu logo a seguir senti-me muito mal. Senti-me muito nervoso, estava com um grande pânico. Os erros acontecem, é verdade, mas naquela altura senti-me mesmo mal. Senti que já era um ataque do inimigo. E isto tem acontecido no último mês, mas na última semana já tenho sentido que isso não tem acontecido tanto. Já tenho sentido que, Deus está a trabalhar na minha vida, mas também Deus não trabalha se nós não deixamos. Então, comecei a abrir-me mais para com Deus e, mesmo esta palavra que eu ia partilhar hoje, estava com um grande pânico também, porque nunca mais me surgia um tema, estavam a surgir vários e não sabia como falar deles. Até que, um dia estava eu, por acaso foi no banho, até. Estava no banho e surgiu-me a palavra perdão. Comecei a meditar no banho. Pensar, perdão, o que é que pode ser falado do perdão? O que é que a Bíblia fala do perdão? E fiquei curioso, fui ver o que é que eu encontrava e acho que foi esta a palavra que Deus colocou no meu coração para partilhar nesta noite. A palavra do perdão. Então, primeiro que tudo, fui pesquisar o que era o perdão. Mesmo sabendo, às vezes faz bem pesquisar. E de acordo com o dicionário da Primeira, que foi onde eu achei o significado, perdão é a remissão de uma culpa, uma dívida ou pena. E eu pensei, ok. E Deus tem perdoado cada um de uma maneira excepcional. Então eu pensei, ok, Deus perdoa-nos, mas surgiu-me esta questão, por que devemos perdoar? Porque é que nós devemos de perdoar? Então comecei a pensar em alguns pontos e juntei-os aqui. E no primeiro ponto surgiu, Deus nos perdoa. Deus perdoou-nos. Deus enviou o seu único filho para que morresse no lugar de cada um de nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Não existe pecado pequeno nem pecado grande, todo o pecado é pecado. E nós pecamos muitas vezes. Mas Deus enviou o seu filho para que houvesse perdão destes nossos pecados. E eu pensei, Deus nos perdoa, mas Deus nos perdoa só assim, porque sim, ou nós também devemos dar um passo de fé? Fui ver e surgiu que nós também devemos de entrar na presença do Senhor em oração e devemos de arrepender-nos, pedir perdão pelos nossos pecados, arrepender-nos daquilo que nós fizemos. Então, depois surgiram algumas passagens e pedia que os irmãos abrissem em Salmos 51. Salmos 51, os versículos 1 e 2. Salmos 51. Salmos 51, versículos 1 e 2. E aqui nesta passagem o que aconteceu foi que David, o rei David, depois de ter cometido um pecado, veio à presença do Senhor e diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Houve uma entrega. Davi entrou na presença do Senhor e pediu que Deus o perdoasse. E arrependeu-se. Arrependimento não é pedir uma vez perdão e depois continuar sempre a fazer o mesmo. Tem que haver um esforço. Tem que haver um esforço para não voltar-se a repetir o mesmo pecado. Foi isto que eu encontrei no primeiro ponto. Depois, no segundo ponto, Jesus também perdoa pecados. E no seu ministério, Jesus mostrou-nos, nas várias coisas que ele fez,
que ele perdoava pecados. Além de fazer milagres, ele perdoava os pecados das pessoas que vinham ter com ele. E com isto, o que é que me surgiu? Nós, como filhos de Deus, também devemos seguir os exemplos que estão na Bíblia, os exemplos que Jesus também nos mostrou. Assim como Jesus perdoava, que nós também possamos perdoar aqueles que nos fazem o mal. E pronto, uma das passagens que achei. Sim. Em Mateus, no capítulo 9. No capítulo 9. E a iniciar no versículo 1 até ao 8. Mateus 9, versículo 1 a 8. E diz o seguinte: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Nesta passagem, Jesus trouxe cura a um paralítico. Mas é engraçado como Jesus inicia. Jesus não vê o paralítico e pensa logo: ok, levanta-te e anda. Não foi as primeiras palavras que surgiram. Jesus disse primeiro: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Antes de Jesus fazer um milagre, perdoou os pecados deste homem. E foi através da fé dos seus amigos que este homem foi curado. E Jesus também, nós às vezes pedimos que Jesus nos traga cura. Estamos com alguma situação má, quer física, quer psicológica, mas nem sempre devemos pedir isso em primeiro. Também devemos pedir o perdão dos nossos pecados, antes de tudo. E também encontrei outra passagem que se encontra em Lucas, no capítulo 7. Lucas, no capítulo 7, sim, e dos versículos 36 a 50. E diz o seguinte: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Encontrei uma coisa interessante
em ambas estas passagens. Foi através da fé que estas duas pessoas foram salvas, em situações diferentes, mas foi a fé que as salvou. E nestas duas situações também Jesus perdoou-lhes os pecados. E é interessante que aqui surge isto, porque ela muito amou, no versículo 47, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ou seja, de certa maneira, perdoar é amar. E um dos mandamentos que Jesus nos dá é ama a Deus, todo o teu coração, todo o teu entendimento, mas também o outro que é ama ao teu próximo. E quem é o próximo? O próximo não são só os amigos, é todas as pessoas que estão ao nosso redor. Amigos, inimigos, professores, colegas de escola, de trabalho, até os vizinhos. Todas essas pessoas, ama o teu próximo. E se amar é perdoar, também nos mostra que também devemos perdoar o nosso próximo. Não importa o que o próximo nos fez, às vezes pode doer mesmo muito, e às vezes pode ser muito difícil, mas o exemplo que nos é dado é perdoa. Perdoa. Podes ficar destroçado, mas entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega tudo nas mãos de Deus. E se perdoares, também serás perdoado. Então, no terceiro ponto que eu achei, Jesus morreu para obter o perdão dos nossos pecados. Não só no seu ministério, mas depois na sua morte e depois ressurreição. Jesus veio à Terra para morrer, para que os nossos pecados fossem perdoados, porque Deus criou o homem para que houvesse um relacionamento entre o homem e Deus. Mas depois o homem pecou contra Deus e desde aí o relacionamento tem-se afastado. Mas depois Deus preparou tudo para depois enviar o seu Filho para que ele morresse, para que os nossos pecados fossem perdoados e pudéssemos voltar a ter este relacionamento com ele. Ele procura este relacionamento de cada um de nós. E encontrei outra vez. Hoje vai haver muitas passagens, irmãos, então preparem-se. Pronto, tive de encontrar uma passagem para cada ponto, pelo menos. Então, em Mateus, no capítulo 26, Mateus, no capítulo 26, os versículos 27 e 28. 26. Ok, 26. E os versículos 27 a 28. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Remissão, outra vez, quando eu não sabia o que era remissão, mas depois, pronto, quando eu fui pesquisar, já percebi o que é que era. E pronto, o meu sangue, o sangue da nova aliança, o que prova que Jesus foi enviado, e através do seu sangue nós temos esta nova aliança, uma nova maneira de ter o relacionamento que Deus procurava ter com o homem. E em Efésios também, Efésios no capítulo 1, no versículo 7, Efésios. Ok. Capítulo 1, versículo 7, que diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Pronto. E depois, o último ponto que achei foi: Jesus confia a seus discípulos a missão de perdoar. Nós aqui na Terra Deus nos criou para que nós fôssemos discípulos, para que nós pudéssemos falar aos outros acerca do amor de Deus, acerca da palavra do Senhor. E Jesus deu aos discípulos esta missão de perdoar os outros. Esta missão. E nós, como discípulos de Jesus, devemos fazer o mesmo. E pronto, estes foram os pontos essenciais que eu achei acerca do perdão e do porquê devemos perdoar. Mas depois também achei outro ponto, que é o que é que nós devemos fazer. E é a oração pelo perdão dos pecados.
a oração pelo perdão dos pecados. Quando nós entramos na presença do Senhor, o que é que nós devemos de fazer? E pronto, além de orarmos pelos nossos pecados, também orarmos às vezes pelos pecados que nós vemos os outros fazerem. Porque muitos não conhecem o Senhor, muitos não sabem o que é errado e o que é certo. Além de orarmos pela salvação deles, também orar pelos seus pecados. Cada um tem de ter o seu relacionamento próprio com o Senhor, mas já é uma ajuda, às vezes, é uma grande ajuda, porque os outros não conhecendo, não vão saber qual a diferença entre o mal e o bem. Mas nós sabemos, oramos e depois, um dia, se surgir a oportunidade, podemos ir à presença dessa pessoa e falar: olha, aquilo que tu fizeste, acho que não foi assim correto. E pronto, há coisas que nós devemos fazer e não devemos fazer. Depois cabe à pessoa aceitar ou não. Pronto, depois depende de pessoa para pessoa. Há aqueles que aceitam mais facilmente e outros não. Mas encontrei também aqui umas passagens em Tiago capítulo 5, versículos 15 e 16. Diz o seguinte: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E depois encontrei outra passagem em 1 de João, também no capítulo 5, e os versículos 15 e 16 também. Em 1 de João 5, versículos 15 e 16, que diz: e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Aqui é-nos dito que, tanto em Tiago como em 1 de João, em Tiago, confessarmos os nossos pecados. Às vezes é bom quando nós confessamos também àqueles que nos são próximos, às pessoas que nós confiamos. Há um certo peso que sai de cima de nós, mas que façamos primeiro a Deus. Confessamos primeiro a Deus e depois falar com algum irmão, porque, parecendo que não, Deus fala-nos através da palavra, mas também fala através das pessoas. Às vezes surge no coração de uma pessoa algo para dizer a outra, mas às vezes é no próprio momento, quando a pessoa vai perguntar. E aqui, também, no versículo 16 da 1 de João, capítulo 5, se alguém vir a seu irmão cometer um pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Quando vemos o nosso irmão pecar, também pedir pela vida desse irmão. Porque às vezes, parecendo que não, quando uma pessoa habitua-se muito ao pecado, pode perder-se dos caminhos do Senhor. E às vezes não, peço desculpa. Devemos 100% orar por essas pessoas. Eu e os talvez. Pronto. E essencialmente é isso que eu descobri acerca do perdão. Primeiro, Deus nos perdoa. E nós, como filhos de Deus, devemos seguir o exemplo do Pai. É bom quando os filhos seguem os exemplos do Pai. O Pai diz: olha, os pais, pronto, não faças isto vai-te fazer mal. E sempre é bom quando o filho vai e obedece. Então, se Deus nos perdoa, nós temos de levar isso como exemplo também. Depois Jesus também perdoava pecados e ainda perdoa. Também devemos levar a vida de Jesus como um bom exemplo para as nossas. E Jesus morreu para obter o perdão dos nossos pecados, o sacrifício total. Deus enviou o seu Filho pelos nossos pecados. E, de certa maneira, o que eu descobri, surgiu-me depois quando eu estudei acerca deste ponto, houve um sacrifício. E, em certas vezes, quando nós também temos de perdoar algum pecado, tem de haver um certo sacrifício da nossa pessoa, porque às vezes é complicado, mas isso é o desejo da carne. Esta pessoa fez-te mal, faz-lhe de volta. Faz-lhe de volta igualmente ou ainda pior. Mas não.
é preciso um certo sacrifício e que nós possamos ouvir o Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, para que não possamos vingar-nos dos outros e essas coisas. E Jesus confiou aos seus discípulos a missão de perdoar. Então aí nós também, como discípulos, também devemos perdoar os outros. E, essencialmente, foi isso que eu descobri sobre o perdão. Quando estudei isto, abriram-se-me os olhos. E pronto, espero que também tenha sido uma bênção para os irmãos. Então, pedia que os irmãos se levantassem. Senhor, obrigado mais uma vez porque podemos estar aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, nesta noite. Obrigado porque podemos ouvir, Senhor, e estudar mais acerca da Tua palavra e acerca daquilo que Tu tens planeado para as nossas vidas, Senhor. Eu peço, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, possamos vir a perdoar mais, Senhor. Não sei como é que vai a vida de cada um, Senhor, mas às vezes é difícil, Senhor, nós perdoarmos aqueles que nos fazem mal, Senhor. E peço, Senhor, que o Teu Espírito esteja connosco, Senhor, para que nós saibamos, quando alguém nos faz mal, Senhor, possamos perdoar, Senhor. Quer sejam os que estão mais próximos de nós e com quem tenhamos mais relacionamentos, mas também aqueles com quem não temos os relacionamentos melhores, Senhor. Senhor, que Tu possas usar a cada um, Senhor, para falar acerca da Tua palavra, Senhor. Perdoar é amar, Senhor. Então peço-te, Senhor, que nos dês forças para amar os outros, Senhor. Assim como Tu nos amaste a nós, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Agora peço-te, Senhor, que sejas com cada um, Senhor, durante o resto desta semana, Senhor, e o resto desta noite, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Daniel. Amém. Podemos ficar sentados. Amém. Vamos depois cantar um corinho. E nós podemos ver desde o início, né, da palavra do Senhor, lá em Gênesis, até o final, lá em Apocalipse. Ali já encontramos o cântico dos remidos, aqueles que foram perdoados, lá em Apocalipse. Mas vemos sempre toda esta dificuldade. Queda, transgressão, mas também vemos também o homem buscar a Deus. Nomeadamente no princípio, desde lá de Abel, vemos, na verdade, aquele processo de construção de altares, né? Aquela consagração a Deus, a remissão do pecado, todos aqueles sacrifícios que nós vemos. Vemos também a preocupação de pais, como Jó. O livro de Jó deve ser um dos mais antigos da Bíblia. E Jó tinha aquela preocupação, quando os seus filhos faziam festas, especialmente havia alguma transgressão, e diz que ele oferecia sacrifícios, ele pedia perdão a Deus pelos seus filhos. Sabemos que cada um é responsável diante de Deus pelas suas próprias ações, mas vemos este pai, na verdade, interceder de alguma forma pelo pecado dos seus filhos. Amém? Assim também nós, como familiares, como homens e mulheres de Deus, devemos orar e pedir a Deus misericórdia por aqueles que estão à nossa volta, que Deus tenha misericórdia também dos seus pecados. Amém? Lembramos do amor de Jesus, não é? Que nos perdoou, e lembramos o grande ensinamento que Ele nos deu, aliás, na própria oração do Pai Nosso, não é? Que Ele dá esse grande ensinamento. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido também. Então o princípio do perdão começa em Deus, porque nós não éramos merecedores, mas é a misericórdia de Deus, amém? Mas que o Senhor nos possa continuar a ajudar, porque este é o processo de Deus, amém? E é interessante que o próprio Paulo fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Sejamos capazes de perdoar, não permitir que alguma raiz de amargura, na verdade, possa brotar no nosso coração, mas que nós somos capazes de perdoar, né? E assim vamos conseguir dormir melhor e em paz. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar, porque Ele nos perdoou. Somos ensinados também a perdoar aqueles que nos têm ofendido e também interceder por aqueles que estão no caminho do pecado, para que Deus tenha misericórdia também das suas vidas.
Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo o pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve será.